Estão me ouvindo bem? Tô. Boa. Oi? Oi? A Yas falou alguma coisa? Oi. Oi? Eu ia falar, tá passada. Ah, tá. Tá precisando? É isso. O importante é que todo mundo tá vacinado, é isso. Felicidades. Gente, eu vou apresentar rapidão um cronograma da redação, uma coisa que eu prometi faz muito tempo. Eu vou entregar agora. Por que eu vou apresentar o cronograma? Porque eu acho legal vocês saberem, tipo, o que a gente vai ver mais especificamente nesse semestre. Depois eu vou mandar para vocês. Vocês também se planejarem. Vai que tem uma aula que você fala, putz, não vou assistir, não quero assistir. Você vai tirar um cochilo na hora da aula, completamente aceitável. E aí, tipo, vocês veem isso. Tem também uma passada geral, assim. A gente, tipo, tava vendo. A gente vai começar a ver as competências, né? Agora a gente vai começar a ver o Enem. Depois a gente vai passar para a FUVEST e depois a gente vai começar a ver outros vestibulares também. A inovação da redação no segundo semestre são duas coisas. Primeiro, a gente vai ter simulado de redação. Eu sei que vocês estão tendo bastante simulado, mas a gente na redação, a gente pensou, então, usar o horário próprio da redação, mas não necessariamente. A gente vai ver isso depois, quando estiver mais perto. Mas a gente vai ter, tipo, simulados de redação e a gente vai trazer de volta porque não desse ano, mas de anos anteriores, as aulas de referências. Então, a gente vai trazer um pouquinho aulas de referência. Eu estou só jogando assim, para quem não entendeu, não vou explicar ainda o que, que é, tá? Depois a gente vai explicar tudo certinho, mas é só para passar para vocês. Mas era isso, basicamente. Depois eu mando esse cronograma para vocês e a gente vai, tipo, conversando. A aula de hoje vai ser, acho que vocês talvez tenham visto no grupo de WhatsApp, ou enfim, mas vai ser, acho que é uma aula bem esperada, né? Que a gente vai começar a ver sobre as competências do Enem. E o Enem acho que é o vestibular que o pessoal mais presta, assim, um vestibular bem amplo, que você pode ir para faculdades de diversos países, não, também, né? Você pode ir para faculdade, tipo, diversos estados e até, tipo, outros países, a depender. Então, é um vestibular que bastante gente presta. Então, a partir de agora, a gente vai falar mais sobre o Enem. A gente vai ter duas aulas sobre o Enem. Essa primeira aula, a gente vai ver as competências de maneira mais geral. Vou apresentar de uma visão panorama geral aí das competências. Essa aula não tem slides, que eu chamo vai ser uma aula mais tridimensional, porque vai ser mais uma discussão, uma conversa. Eu vou apresentando para vocês alguns materiais, algumas coisas, alguns do Enem, outros que eu preparei para vocês. Vai ser uma modalidade diferente de apresentar aula. Se vocês não gostarem, a gente volta para os slides. Me mandem esse feedback também, é importante. Mas, então, a primeira coisa que eu vou apresentar é um documento do Enem. É um documento que o Enem, eu não sei se ele vai lançar esse ano, mas ele lançou para o último Enem, que é esse documento, ele se chama Cartilha do Participante. O que é a Cartilha do Participante? É um documento que trata da redação. Então, eles vão falar de maneira detalhada, assim, até, como funciona a redação no Enem, quais são as competências de maneira geral, e ele traz algumas redações nota 1000. Então, é um documento muito interessante de se ler. Esse daqui, especificamente, foi para o Enem anterior. Então, tipo, foi para o Enem teoricamente foi aplicado esse ano, né? Se eu não me engano. O Enem foi aplicado esse ano, ou não? Estou confundindo. Foi aplicado ano passado. Foi começo do ano. Começo do ano. E eles liberaram esse documento pouco tempo antes da prova. Então, eu não sei se eles vão liberar um novo documento para a prova do Enem 2021, mas de qualquer forma as coisas não mudam, tipo, as competências não mudam. A única coisa que muda de um documento para outro é os exemplos e etc. E tem bastante exemplo sobre isso. Então, a aula de hoje é basicamente um resumo desse documento. Eu vou ler um pouco o comecinho dele para vocês, e aí eu vou mandar o resumo que eu fiz, e a aula vai ser em cima do resumo. A gente vai dar uma visão geral em cima das competências. Esse é um documento bem legal, assim, eu acho interessante você, assim, tipo, de ler, assim, vocês terem uma noção. Mas essa aula vai ser já falar bastante sobre ele. Algumas coisinhas que o documento coloca primeiro, que eu acho importante de trazer para vocês, é como que a redação vai ser avaliada, né? Nem a gente já viu na aula passada, o Enem tem 5 competências, tá? Que são essas competências aí que a gente vai falar mais sobre a aula. Competência 1, 2, 3, 4, 5. Não vou ler elas ainda, porque a gente vai ler durante a aula, mas são essas 5 competências. A nota da redação também é aquilo que a gente já falou, que é tipo, vai de 0 a 1000. E cada competência vai de 0 a 200. Então, a sua redação ela vai ser corrigida por 2 corretores, tá? Esses corretores eles vão dar notas baseadas nessas 5 competências. Então, vai ser de 0 a 200 para cada competência, para totalizar no total de 0 a 1000. Totalizar no total é foda, mas enfim, vai ficar de 0 a 1000. O que pode acontecer é o que eles chamam de discrepância. Se 2 corretores diferirem,
diferirem na pontuação total que eles derem para a sua redação, uma coisa que eu não falei na aula passada que é importante. Se eles diferirem em mais de 100 pontos na nota geral, vai acontecer uma discrepância. Ou se eles diferirem dentro de uma competência, uma discrepância de mais de 80 pontos, vai acontecer uma discrepância. E a sua redação vai ser corrigida por um terceiro corretor, se rolar essa discrepância, tá? E vai ser corrigido por um terceiro corretor que vai tentar atribuir uma nota razoável. Se ainda assim acontecer uma discrepância muito grande com esse terceiro corretor, a sua redação vai ser enviada para uma banca, vai ser a banca geral do Enem, e eles vão avaliar a sua redação, só para tentar ser uma correção mais justa possível, para não ficar, tipo, um corretor deu, tipo, sei lá, 500, o outro deu 1.000, ou, enfim, foi um exagero, mas, enfim, para esse tipo de coisa não acontecer. Só para a gente revisar também algumas razões que você pode ser atribuída nota zero na redação, que é tipo algumas coisas que você pode fazer que atribuem nota zero. A primeira delas é fuga ao tema, nem está escrito aqui. Você fugir do texto dissertativo argumentativo, você ficar abaixo das linhas mínimas, que no caso do Enem são 7 linhas, você copiar os textos do caderno de questões ou da prova, enfim, não copiar os textos, é interessante que você não faça isso, é importante. E algumas outras coisas relacionadas a você, tipo, ter partes desconexas do texto, ser um texto totalmente ilegível, mas são coisas que, de forma geral, é relativamente difícil você, tipo, zerar a redação por esses motivos. Ter isso em mente só de maneira geral. Pode falar, Yasmin. Ô, Mi, você falou pra gente não copiar os textos, certo? Isso, não copiar os textos motivadores. Então, tipo, você tem texto, você, tipo, literalmente copiar o que está escrito lá. Não é interessante você fazer isso. Então, tipo, eu vi um cara uma vez no TikTok falando assim que sabe que tem uma frasezinha sempre no começo da folha da prova? Sim, para você, tipo, identificar qual prova que é, né? Então, ele falou que se a gente copiasse aquela frase, tipo, se a gente copiar essa frase, ele falou que, tipo, ganhava um ponto a mais, alguma coisa assim. Eu não sei se ele tá ou tentando muito querer ferrar a gente, ou não sei. Tipo, isso é real? Alguém já testou? Não tem nenhuma, Ô, nada que Leandra, tá causando. não, Para, Leandra. evita copiar, tipo, as orientações da prova são mais relacionadas à cópia na real, fala aqui, ó, cópia de textos da prova de redação e ou do caderno de questões, sem que haja pelo menos 8 linhas de produção própria do participante. Então, tipo assim, não é interessante você copiar, nem que seja essa frase inicial. Se você achar interessante usar essa frase inicial, você usa entre aspas, tá? Mas ainda assim, considerando que, tipo, tudo que tiver dentro dessas aspas não vai ser considerado como se fosse texto próprio seu. Então, tipo, lembrando que a extensão do Enem, a extensão mínima do Enem é 7 linhas. Se você escreve 6 linhas de autoria própria, mas a frase que você copiou tem 2 linhas, ou seja, 8, a sua redação vai zerar, porque ela ainda assim, a parte da sua redação que é de autoria própria tem menos de 7 linhas. Então é isso que você tem que ter em mente. De maneira geral, o Enem, tipo, se você for citar, cita entre aspas, porque se você simplesmente usar a frase sem aspas, aí é avaliado de uma maneira muito negativa, assim, a maneira como você, tipo, usa alguma frase. Não é proibido você usar alguma ideia do texto, mas, ou você, tipo, citar o texto da coletânea, mas é interessante que você, tipo, se você for citar, bote entre aspas. Ou se você for usar uma ideia do texto da coletânea, que você expanda em cima dessa ideia, você elabora essa ideia. Porque se você simplesmente copiar essa ideia, você não vai estar desenvolvendo um repertório próprio. Isso é uma coisa que o Enem avalia negativamente. Uma coisa, inclusive, a gente vai ver daqui a pouquinho nas competências, onde que entra isso da cópia dos textos motivadores e tal. Mas, de maneira geral, evita, tá? Eles valorizam muito o repertório próprio. E se você for usar um repertório dos textos motivadores ou no caderno de questões, desenvolva em cima disso, tá? Tudo certo? Talvez tenha. Acho que ela caiu. É.
Mas depois, Tá bom, Mi, obrigada. tranquilo. Agora eu vou apresentar o resumo que eu fiz desse documento, tá? Que tem, o documento ele tem 50 páginas, né? Então, tipo, não seria totalmente plausível ver 50 páginas em uma aula. Então, eu tinha preparado para essa aula um resumo. Eu vou mandar esse resumo em PDF no grupo dos informes, mas eu vou apresentando ele. Só vou mandar em PDF, caso alguém ache interessante acompanhar de maneira paralela assim com a aula. Mas eu vou apresentar esse resumo. Eu tenho uma lousa virtual aqui aberta. Se alguém tiver alguma dúvida, se eu precisar escrever alguma coisa, eu também vou apresentar a lousa para a gente poder, enfim, se precisar elaborar alguma ideia, alguma coisa nesse sentido, tá? Vocês estão vendo, né? Sim, tá tudo em ordem. Boa. Essa aqui vai ser um resumo desse documento. Importante falar que esse documento, inclusive a aula de hoje, vai ser uma visão geral. Por que que é uma visão geral? O que a gente vai ver hoje vão ser as competências da matriz de referência. O que que é a matriz de referência? O Enem, nessa cartilha do participante, ele dá alguns direcionamentos gerais de cada competência. Então, aqui a gente está vendo já a primeira competência, está dizendo, tipo, para você tirar zero nessa competência, você tipo, demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E aí vai aumentando. A matriz de referência, são critérios gerais, assim, vocês vão perceber que isso aí é um pouco abstrato, a maneira como ele descreve cada competência. E é abstrato mesmo, tipo, porque a gente está vendo as matrizes de referência. A ideia dessa aula é apresentar a maneira geral as competências. Inclusive, não sei se eu falei, mas a ideia é que no finalzinho a gente corrige uma redação baseada nisso. Mas e na aula que vem, a gente vai entrar mais fundo, a gente vai ver a grade específica, que são critérios mais objetivos. Eles se complementam. Então, não tenho medo de, tipo, falar, putz, tá um pouco abstrato, tá um pouco, tipo, muito geral. Mas essa é a ideia mesmo, apresentar de maneira geral as competências e como funcionam os níveis, né, que você pode tirar na redação. Mas a primeira competência, para começar, se chama demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é isso? Acho que essa competência é uma das competências mais fáceis de compreender, mas às vezes difíceis de aplicar, porque é uma competência muito técnica, que ela avalia basicamente a gramática, o nível do português, assim. Então, ela vai avaliar erros de português, erros de sintaxe, que vão desde, tipo, construção de períodos até, tipo, errar hífen, errar crase, acentuação, ortografia. Entra um monte de coisa aí. Então, tipo, eu digo que é uma competência fácil de entender, né? Porque, tipo, você fala, tá, eu não posso errar gramática na minha redação. Mas é uma competência muitas vezes difícil de aplicar, porque é muito técnica, né? Tipo, às vezes você acaba esquecendo alguma coisa. Então, é uma competência que, de maneira geral, a recomendação é você treinar bastante redação, você prestar atenção nas aulas da Babi e sempre tirar dúvidas de gramática. É basicamente isso. Mas vocês vão ver que, tipo, a diferenciação de níveis é basicamente assim. Uma coisa importante também, algumas competências tem como você zerar, tipo, se você existe um nível zero, mas nem todas as competências têm nível zero. Então, algumas competências você parte do nível um. No caso da competência um, você tem como partir do nível zero, que é a descrição, né, demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Basicamente, se você, em linhas gerais, se você escreve uma redação que não se assemelha ao português, se escreve em outra língua, ou realmente, tipo, não tá, tipo, uma escrita totalmente desconexa, assim, não faz sentido nenhum, tipo, é um pouco difícil de você atingir esse nível zero, porque é realmente, tipo, desconhecimento da língua portuguesa, ou seja, da língua formal da escrita formal da língua portuguesa. Isso é uma coisa importante de falar também. Na redação, eu acho interessante, tipo, não é legal que você, tipo, você não pode ficar usando gíria, né? Porque, tipo, é a escrita formal da língua portuguesa, que é o que eles cobram. Mas, ao mesmo tempo, você não precisa usar aquele linguajar extremamente rústico do século XIX, que só usa, tipo, aqueles negócios, tipo, destarte, sei lá o que, laboreal, tipo, isso não é necessário. O que é necessário é que você escreva de maneira formal, seguindo a escrita formal da língua portuguesa. Então, evita gíria, evita, enfim, manter esse equilíbrio. Então, o nível zero é desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O nível 1, aí vai subindo. Demonstra domínio precário da escrita formal da língua portuguesa de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais de escolha de registro e de convenções de escrita. Então, essa redação que se encaixa no nível 1 é uma redação que dá para entender o que tá, dá para tipo, entender
está escrito em português, mas ainda assim é uma redação bem desconexa, não dá para entender muito bem como é que essa pessoa está construindo os períodos, tem muitos erros de desvio ortográfico, de acentuação, que prejudica bastante a leitura dessa redação. Aí se encaixa no nível 1. Eu vou indo um pouco rápido, tá? Porque a ideia não é, tipo, a gente vai ver mais especificamente cada nível na aula que vem. Que, inclusive, isso é uma descrição mais genérica, vocês estão vendo aí. Mas aí você vai subindo, aí depois vai para domínio insuficiente da modalidade escrita, blá, 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 com muitos desvios. Aí, aos poucos, vai aumentando, assim, vai aumentando, eu digo, tipo, vai aumentando o nível e a nota e vai diminuindo, basicamente, a quantidade de erros de português, de erros de gramática, e até que você chega no nível 5, que é demonstrar um excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de escolha de registro, desvios gramaticais ou de convenções escritas serão aceitos somente com excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Então, o nível 5 da competência 1 é um nível bem técnico, assim, uma redação quase perfeita gramaticalmente, admite alguns poucos erros, mas ainda assim é prezar pela limpeza gramatical, o mínimo de erros possíveis, seja de gramática, de construção de períodos, de sintaxe e etc. Então, a competência 1, só repetindo, tem isso de ser uma competência fácil de entender do que se trata, mas difícil de aplicar, principalmente o nível máximo, que é o nível 5, que realmente admite poucos erros de gramática e de convenção escrita. Mas é isso, tudo certo para a competência 1. A ideia é só ver de maneira genérica, na aula que vem a gente vai aprofundando cada competência, vendo mais dicas e outras coisas para, tipo, a gente mirar sempre na maior nota possível, no 1000, e por aí vai. Pode falar, Lê. Ô, Mi, porque assim, são vários níveis, certo? Tipo, pra conseguir diferenciar um nível do outro, como é que o cara faz? Tipo, eu fico pensando, nossa, porque errou um negocinho, aí já vai pro nível 4. Deve ser, não sei, deve ter algum critério na cabeça da pessoa, sabe? Tipo, tudo bem que tem esse critério assim, mas eu acho muito superficial, sei lá. Essa matriz de referência é um pouco superficial. Eu vou segurar sua dúvida para a aula que vem, tá? Tudo bem? Como Beleza. diferenciar os níveis, principalmente. O ideal dessa aula é a gente ver como funcionam as competências e como diferenciar elas. Eu acho que é o mais essencial. Não, Mas fechou. diferenciar os níveis em si, vamos tratar mais na próxima aula. Mas, realmente, principalmente agora na matriz de referência, fica um pouco difícil e genérico se diferenciar precário de insuficiente, de mediano, de bom e de excelente. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver mais para a aula que vem, tá? Eu vou segurar um pouco essa dúvida, se não tiver problema. Imagina, Tranquilo? eu tô criticando o Enem, eu adoro fazer. É isso, meteu louco no Enem. A próxima competência é o que eles chamam de compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. Falou um monte de coisa, mas basicamente o que a competência 2 ela vai avaliar? Agora eu vou trocar para a lousa, para escrever para vocês, basicamente, o que a competência 2 avalia. Competência 2 vai avaliar três coisas diferentes, de maneira geral. Ela vai avaliar, primeiro, a sua, vou escrever aqui, a sua adequação ao gênero dissertativo argumentativo. Então, é o que a gente está vendo, basicamente, desde o começo do ano, que é você se encaixar dentro do gênero dissertativo argumentativo. Fazer redações que não fujam desse gênero, que não sejam poesia, que não sejam artigos de opinião. E aí, para se aplicar nesse gênero, é aquelas dicas de sempre, né? Não usar uma redação pessoalizada, né? Ficar falando eu acho isso, eu acho aquilo, se comunicar diretamente usar a segunda pessoa também. Mantém terceira pessoa do singular, do plural, o máximo possível. Ainda assim, de maneira crítica e argumentativa, não evitar uma redação expositiva. Se você seguir isso, você vai conseguir se adequar ao gênero dissertativo argumentativo. Outra coisa que essa competência 2 vai avaliar é a abordagem do tema, ou a adequação ao tema, melhor falando. Adequação ao tema. Adequação ao tema, eu vou definir a adequação ao tema pelo negativo. É você não fugir do tema, ou você não tangenciar o tema. Então, se o tema ele é democratização do acesso ao cinema, por exemplo, uma dica para você evitar fugir do tema. Democratização do acesso ao cinema.
Como é que você evita fugir desse tema, ou tangenciar o tema? Você basicamente vai pegar as palavras-chave, então, democratização, acesso e cinema. Essas palavras-chave devem ser trazidas durante a sua redação. Sua redação deve argumentar, deve trazer na sua tese, quando for conectar com o tema, essas palavras-chave. Porque o que a redação quer é a democratização, acesso, cinema. Ela não quer a democratização do acesso aos videogames, isso seria um tangenciamento do tema, porque não tem a ver com cinema. Ah, inclusive, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, isso é importante. No Brasil. A redação não quer que você fale, de maneira geral, da democratização do acesso ao cinema na China, embora você possa, isso não significa que você não possa citar exemplos fora do Brasil, mas sempre que você for citar alguma coisa que seja de fora do país, sempre conectar de alguma forma com o Brasil, porque, consequentemente, a sua redação deve tratar sobre isso. Democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? Se você fizer isso, você vai conseguir ter a adequação certinha ao tema. Não vai fugir do tema, não vai tangenciar o tema. Pode falar, João Pedro. Em questão do que você falou, tipo assim, poder citar outros lugares além do Brasil, tipo, na intervenção, tipo, na parte onde você está escrevendo a intervenção e tal. Ah, a gente poderia democratizar o cinema como foi feito em tal país. Poderia também fazer assim? Claro, poderia, porque você está falando, vamos democratizar o cinema no Brasil, como foi feito em tal país. Supondo que você tipo, trouxe isso na sua argumentação, você citou isso na sua argumentação, não tem problema. Porque ainda assim você tá tratando do Brasil, você está falando da democratização do acesso ao cinema no Brasil na sua intervenção, mesmo que você esteja usando como guia um outro país, então não tem problema. Não, é porque para mim, na parte da intervenção, era um negócio mais fechadinho, assim, não poderia fazer tanta referência a essas coisas e tal. Tipo, devia se fechar muito no Brasil, mas já estou mais ciente agora. A gente vai ver na competência 5, eu vou explicar, deixar mais claro, talvez, algumas das suas dúvidas sobre a intervenção. Mas, de maneira geral, é isso, sobre o citar. E a última coisa que essa competência 2 avalia é o seu repertório. Em que sentido que ela avalia o seu repertório? A utilização de um repertório próprio. Essa competência, ela avalia se você traz um repertório próprio e se você... Então, significa que você não pode simplesmente copiar trechos dos textos motivadores, pegar o repertório que o próprio Enem trouxe. Ou se você for pegar o repertório dos textos motivadores, que você adicione em cima disso com o seu próprio repertório, com a sua própria, enfim, seu desenvolvimento. Então, aqui a gente vai ver melhor na aula que vem, mas vai entrar basicamente você utilizar um repertório adequado que se encaixe com o tema e que você consiga fazer uma conexão com a sua argumentação. É basicamente isso. Então, avaliar 3 coisas. A competência 2. Adequação ao gênero dissertativo argumentativo, adequação ao tema e o seu repertório, a utilização do seu repertório, das suas citações em relação aos seus argumentos, em relação ao tema. Tudo certo, gente? Voltando a apresentar aqui, mas é aquela questão, tipo, o nível 0 dessa competência 2 é você fugir ao tema ou ao tipo dissertativo, você, tipo, na verdade é 0 na redação, né, no caso, você simplesmente fugir, você não usar uma dissertação argumentativa, é o que a gente tinha visto antes. Aí o nível 1 é você apresentando um assunto, mas tangenciando o tema, ou apresentando um domínio precário do texto dissertativo argumentativo, e por aí vai aumentando até chegar à competência 5, que é desenvolver por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresentando um excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, você aplicando de maneira ideal as 3 coisas que eu falei. Essa é a competência 2, de maneira geral. De novo, a diferenciação entre os níveis a gente vai ver melhor na aula que vem. Mas entender a diferença entre as competências. Entre a competência 1 e 2 não tem muita dúvida, porque a competência 1 é gramática, basicamente, e a competência 2 é isso daí que eu falei, adequação ao gênero, adequação ao tipo textual dissertativo e a utilização do repertório, tá? A terceira competência, ela se chama selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, basicamente, a competência 3 é coerência e desenvolvimento de ideias. Então, é o que a gente viu de coerência, basicamente, durante as aulas. Então, acho que as aulas de coerência vão ajudar bastante aqui. Que eles vão, tem toda uma, eles definem aí cada palavra, tipo, selecionar, escolher a partir do repertório da coletânea o próprio, melhor material para deixar à mão na hora de trabalhar o texto, relacionar, organizar, interpretar.
tem toda uma justificação por trás. Mas, basicamente, a competência 3 é o que a gente viu de coerência. Então, é você apresentar suas ideias de maneira coerente. Você ter um desenvolvimento de ideias com uma linha de raciocínio. Você apresentar, o Enem chama de um projeto de texto implícito. Você deixar claro que você teve uma linha de raciocínio durante o texto todo. Você traz uma coisa na tese, importante você desenvolver durante a sua argumentação. Se não tem nenhum tipo de faltar alguma explicação do que você trouxe, dentro dos parágrafos argumentativos, sempre desenvolver o que você traz, não deixar informações soltas, é que nem aquele negócio do anime, das séries, quando tipo, eles falam alguma coisa, mas não explicam o que eles quiseram dizer. Sempre tentar explicar o máximo possível e deixar essa coerência interna da melhor forma possível. E também coerência externa, assim, não falar groselha na sua redação que seja completamente desconexa com o que acontece no mundo. E aí, tipo, tem esses níveis. Tem os nível 0, que apresenta informações, fatos e opiniões não relacionadas ao tema, e sem defesa de um ponto de vista. Aí vai subindo, subindo, até chegar em nível 5, que é 200, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. Então, é basicamente isso, né? O que a gente viu de coerência e organização. Essa é a competência 3. O que ela difere da competência 2? Competência 3, ela é a coerência em si, ela é o desenvolvimento de ideias e de argumentos. A competência 2, no que trata do seu repertório, a competência 2 vai avaliar como o seu repertório é utilizado, como você relaciona esse repertório com o tema e como você bem utiliza ele na sua argumentação. Enquanto que na competência 3, ela vai avaliar a sua organização de texto. Ela não vai incidir na sua... se você utilizou bem o seu repertório ou se você utilizou mal o seu repertório. Ele vai querer saber se seus argumentos estão bem selecionados e bem colocados, se está tudo bem desenvolvido. Então, às vezes, pode surgir essa dúvida entre a competência 2 e a competência 3. Então, a competência 2 avalia a parte que trata do repertório, avalia o repertório, a sua citação em relação à aplicação do seu repertório na sua redação, enquanto que a competência 3 vai avaliar a sua organização lógica do seu texto, seus argumentos, aquilo de coerência. Tudo certo, gente? Tudo tranquilo? Então, beleza. A competência 4 é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que é isso? Coesão. Competência 4 é basicamente coesão. Mas aí é que tá, você deve estar se perguntando, porque quando a gente viu em aula coerência e coesão, eu falei que a coesão andava de mãos dadas com a coerência, né? Que é a maneira como deixava explícito a coerência do texto, como deixava fluido o texto. O que acontece é que o Enem, ele tenta separar a avaliação da coerência e da coesão. E uma coisa, eu não sei, eu não cheguei a repetir nessa aula, mas a gente viu na aula passada. O Enem, ele não tem dupla penalidade. Então, se você comete um erro na redação, ela não vai ser penalizada 2 vezes com competências diferentes. Então, ou você erra em uma das competências, você não pode errar 2 vezes. Então, tipo, você não pode errar na competência 3 e na competência 4. O que isso significa para uma aplicação prática no Enem? A coesão que o Enem avalia na redação é extremamente formalista. O que basicamente vai avaliar? São 2 coisas. Vou trocar para a lousa aqui. Qual que é a coesão que o Enem vai avaliar na sua redação? Vai ser o uso de conectivos, e aí vai ser um uso formalista de conectivos. Isso a gente vai ver na aula que vem. Mas, basicamente, você tem uma quantidade mínima de conectivos que você precisa usar na sua redação. Não estou brincando. A quantidade mínima de conectivos que você precisa usar na sua redação para que você consiga tirar a nota máxima nessa competência. Além do uso de conectivos, você também vai ter que, relacionado a isso também, você vai ter que usar conectivos adequados. Então, você não pode usar um conectivo mas ao tratar de uma adição. Então, se você quiser, tipo, mas, de maneira geral, não nem sempre, né, mas de maneira geral, o mas, ele indica uma oposição entre 2 ideias. Mas se você usa mas em um contexto de adição entre 2 ideias, sem que faça sentido, você vai ser penalizado por não ser um conectivo adequado. Então, não basta que você só coloque uma quantidade mínima de conectivos, eles têm que ser conectivos adequados às relações que você está estabelecendo. E, por fim, essa competência vai avaliar a repetição de palavras. O quanto você sabe, tipo, evitar a repetição de palavras. Então, aquilo que a gente falou, né? Evitar a repetição, trazer sinônimos, usar a coesão
referencial. Então, aqui estão os dois tipos de coesão, né? Coesão sequencial, que são os conectivos, e coesão referencial, evitar repetição. E é basicamente isso. Tipo, ele vai avaliar, evitar repetição. Não existe uma quantidade específica, isso a gente vai ver mais na aula que vem, mais especificamente. Mas, de maneira geral, não tem, tipo, a partir de 3 repetições você vai ser avaliado aqui e por aí vai. É um pouco subjetivo, às vezes depende, isso é uma coisa que a gente vai ver na aula que vem. Mas essa questão das quantidades, da diferenciação, às vezes é um pouco subjetivo, porque depende de cada redação. Algumas redações são maiores, outras são menores, algumas letras são maiores, outras são menores, então, tipo, vai de uma avaliação até, às vezes, um pouco subjetiva de cada redação. Subjetiva talvez seja uma palavra um pouco errada, mas é basicamente isso. Então, competência 4. Uso de conectivos, uso mínimo de conectivos, bota conectivo pra cacete na sua redação, uso adequado de conectivos e evitar repetição. Aqui vale observar uma coisa interessante. Muitas vezes é difícil você evitar a repetição do tema, né? Porque muitas vezes você tem que tratar do tema, né? Falar democratização do acesso ao cinema. Como é que eu vou evitar repetir democratização do acesso ao cinema? Às vezes não tem como. Então, o Enem, ele tem uma tolerância maior para a repetição do tema. Então, se você vai repetir a democratização do acesso ao cinema, democratização do acesso ao cinema, eles têm uma tolerância menor. Mas, ainda assim, é recomendado que você evite essa repetição. Você falar cinematográfico em vez de cinema, indústria cinematográfica, falar acesso, não sei. Tentar elaborar. Mas não precisa ficar com tanto medo de repetir as palavras do tema. Porque, inclusive, para você dizer que a sua redação se encaixa ao tema, é importante que você mencione, pelo menos na tese, em algumas vezes durante os argumentos, qual que é o tema, né, do que você está tratando. Então, existe o Enem passa pano para a repetição da proposta em si. Tudo certo, gente? Então, tipo, tem essas gradações, né? O nível 0 não articula as informações, aí nível 1 articula as partes do texto de forma precária, e por aí vai. Até que chega no nível 5, que articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. E aí tudo certo, né? Sem problemas. Tá. Aí, vamos para a última competência, que às vezes surge um pouco de dúvidas, que é a competência 5. O que é a competência 5? É a proposta de intervenção, tá? Então, a competência 5, o nome dela é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, quais são os elementos? Desculpa. As propostas de intervenção, né? Então, vai avaliar essa proposta de intervenção. Para relembrar, quais são os elementos da proposta de intervenção? Ação, agente, modo, meio, efeito e detalhamento, tá? Então, aqui eu até botei nesse resumo, as definições, né? Primeiro, relembrando aquilo que a proposta de intervenção, ela não tem o objetivo de você literalmente solucionar um problema complexo, né? Porque às vezes o tema da redação é sobre racismo, falar, vou solucionar o racismo no Brasil em 5 linhas. Tipo, não. A ideia é justamente você, tipo, promover alguma ideia, alguma proposta para você mitigar o problema, você tentar intervir nesse problema, trazer algum impacto positivo de redução desse problema. Você não precisa ser o salvador da pátria na proposta de intervenção. Mas a proposta de intervenção, isso é importante vocês saberem, a competência 5 tem uma avaliação bem técnica da proposta de intervenção. Basicamente, o que você precisa para tirar a nota máxima na competência 5? Já adiantando a próxima aula, você precisa ter todos esses 5 elementos. É só isso. Se tiver esses 5 elementos na proposta de intervenção, você vai tirar a nota máxima. Quais são os 5 elementos, né? Ação, ou seja, o que deve ser feito. A ação prática apontada pelo participante como necessária para solucionar o problema. O que consiste essa ação? O que consiste é o centro da sua proposta, basicamente. Aí tem o agente. O agente é quem vai executar essa proposta. Vai ser o Ministério Público, vai ser o governo, o Estado, e por aí vai. Então, é o agente de quem executa essa ação. Aí, em seguida, você tem o modo, o meio pelo qual se executa essa ação, como você vai viabilizar isso. Então, você vai ter essa ação, um agente, e de que maneira isso vai ser executar, como você vai executar isso, de que forma, como isso pode ser viabilizado. Aí, em quarto, você vai ter a finalidade ou o efeito, para que você vai, por que você está querendo, qual que é o motivo dessa ação, e basicamente o motivo pode ser mitigar o problema, esse pode ser a finalidade do efeito. E por fim, o detalhamento. O detalhamento é basicamente você adicionar um detalhe em cima de alguma das outras
dos outros elementos. Então, você vai adicionar um detalhe sobre a ação, você vai elaborar um pouquinho mais sobre a ação, ou você vai elaborar um pouquinho mais sobre o agente, você vai, tipo, escrever um pouco o agente, porque, enfim, você acha interessante escrever o agente, descrever um pouco melhor o meio, como você vai escrever isso, como você vai realizar essa proposta. A finalidade, você dá, o detalhamento na finalidade poderia ser não só solucionar o problema, ou só mitigar o problema, mas você colocar um desdobramento do seu efeito, um efeito do seu efeito, que vai acontecer com esse, além, quando você solucionar ou quando você mitigar esse problema. E por aí vai. Se você tiver essas 5 competências, você vai ter nota máxima. Essa competência é literalmente avaliada pela quantidade de elementos que tem. Se tiver todos os 5, é 200. Se tiver só 4, 160, 3, 120, por aí vai. Eu acho que não vai dar tempo de mostrar uma redação, porque só ficou 5 minutos. Então, eu vou tirar esses últimos 5 minutos para apresentar para vocês algumas propostas de intervenção, que eu sei aqui que tem bastante dúvida. Eu vou, inclusive, usar esse documento do Enem, tá? O documento do Enem que tem várias redações nota 1000, então é bem legal vocês darem uma olhada nesse documento, tem vários exemplos de redação nota 1000. Tem a gente vai avaliar puramente a proposta de intervenção, tá? Então, alguém gostaria de ler essa proposta de intervenção? Então, a gente não vai ficar muito atento em relação à conexão dela com o resto da redação, porque a conexão dela com o resto da redação vai incidir na competência 3, que é a coerência. Se a sua proposta estiver totalmente desconexa, estiver totalmente alheia à sua redação, você não vai ser penalizado na competência 5. Você vai ser penalizado na competência 3, porque, enfim, a sua conclusão está desconexa com o resto do seu texto, com a sua argumentação. Inclusive, os exemplos que o Enem traz são do cinema, democracia do acesso ao cinema, porque essa cartilha é de 2020, né? Então, os exemplos que eles usam foram de 2019, que foi a redação do cinema. Alguém gostaria de ler essa proposta de intervenção, essa parte final? Eu vou ler, eu vou ler. Desculpa, eu vou ler. Vamos lá, eu gosto dessa proposta. Portanto, é mister que o Ministério da Infraestrutura, em parceria com o Ministério da Cultura, construa cinemas públicos por meio da utilização de verbas governamentais, a fim de atender a população que não pode pagar por esse serviço, fazendo com que, assim, o acesso ao cinema seja democratizado e essa parcela da sociedade deixe de usufruir apenas de uma cidadania de papel, né? É isso. Eu gosto muito desse exemplo. Eu já trouxe esse exemplo no primeiro semestre. Por quê? Porque ele é um exemplo que mostra o que eu acho, eu pessoalmente. Pode ser que que os outros monitores, enfim, vocês também não concordem comigo. Por que eu acho que é um exemplo ideal? Porque ele é um exemplo minimalista. Algumas propostas de intervenções retomam a redação, retomam no comecinho, tipo, resumem os argumentos e tal. Nessa redação, ele vai direto para a proposta de intervenção. Ele já fala: portanto, é mister que o Ministério da Infraestrutura, ou seja, esse vai ser o agente, já deixou claro que vai ser o agente em parceria com o Ministério da Cultura, então tem 2 agentes aí, botou 2 agentes, construa cinemas públicos, então essa é a ação. Em que consiste a proposta de intervenção? Construir cinemas públicos. Por meio da utilização de verbas governamentais. Então, isso é o meio, basicamente o que vai viabilizar essa proposta. Então, são as verbas governamentais que vão viabilizar a construção do cinema. E ele deixou claro, por meio de... aí ele fala, a fim de atender a população que não pode pagar por esse serviço. Então, essa foi a finalidade que ele trouxe. E deixar claro que ele deixou muito claro, ele falou, a fim de... E aí ele vai falar, fazendo com que assim o acesso ao cinema seja democratizado e essa parceria da sociedade deixe de usufruir apenas de uma cidadania de papel. Então, aqui ele fez o detalhamento, ele detalhou a finalidade. Ele botou como se fossem 2 finalidades, mas não é bem isso. Tipo, ele falou que a finalidade geral, que é democratizar o acesso ao cinema, e a finalidade específica, que é tipo, a construção de cinemas públicos para atender quem não pode pagar pagar pelo serviço do cinema. Então, tipo, esse foi o detalhamento da proposta. E no final, ele fez uma pequena conexão com uma citação que ele tinha trazido durante a redação. Ele citou esse Cidadania de Papel. Ele fez essa conexãozinha bem no final da redação. Mas, para você tirar a nota máxima na competência 5, é isso que, basicamente, o que é avaliado é a presença desses 5 critérios. Então, esse é o exemplo master que eu gosto de dar para proposta de intervenção, porque ele é minimalista. Tem gente que gosta de dar mais de uma proposta de intervenção.
não é proibido, tipo, não tem problema você colocar, tipo, 2 propostas de intervenção. Mas o Enem, ele vai sempre avaliar a mais completa. Então, se você coloca 2 propostas de intervenção, mas nenhuma delas tem os 5 elementos, você não vai tirar nota máxima, tá? Então, a recomendação que eu passo é faça apenas uma proposta de intervenção que tenha todos os 5 elementos, porque aí você garante que você tira a nota máxima na competência 5. E se vocês quiserem dar uma olhada depois, tem todo esse documento, tem várias redações nota 1000 aí, é bem legal, e também ele expande um pouquinho mais, né, nesses critérios gerais do que eu estava falando. E aí, tipo, na aula que vem, a gente vai adentrar nos critérios específicos do Enem, que é a grade específica. Aí sim que a gente vai adentrar o que diferencia as competências internamente, né, que garante um nível 1, 2, 3, 4, 5. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Uma coisa importante, já vou adiantar. Na aula que vem, que eu falei, a gente vai ver a grade específica. Na aula que vem, a gente vai usar a monitoria para corrigir uma redação, não sei, talvez 2. Eu não consegui corrigir a redação, tô jogando aí, não sei, a gente não combinou isso. Mas eu acabei não conseguindo apresentar a redação que eu queria trazer na aula de hoje. Mas, enfim, na monitoria da aula que vem, vocês vão corrigir enfim, 2 redações do Enem, para aplicar isso que a gente está vendo nessas aulas. Então, basicamente, a aula de hoje foi isso, né? A gente vê a matriz de referência do Enem. Vou passar para vocês depois no grupo de WhatsApp, na cada digital, para não poluir o grupo de WhatsApp, o documento do Enem e o meu resumo dele, para vocês poderem ver a matriz de referência e tal, darem uma olhadinha. E basicamente isso. Se não tiver mais nenhuma dúvida, posso passar a palavra para os monitores. Não esquece de parar de gravar. Vou parar de gravar.